Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vou pedir para que vocês abram a Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 14. Vamos lá abrir a Bíblia. Primeira epístola de João, está próximo lá de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 14. Eu vou pedir para o nosso irmão Luciano ler, aqui para ter a participação. Amém? O irmão Luciano vai ler aqui agora para a gente. Amém, meus irmãos? Vamos ler, né? Diz assim, ó. Eu vos escrevi, pois, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já venceste o maligno. Amém. Nesse momento eu queria frisar essa parte do versículo que diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e tendes vencido o maligno. Meus irmãos, o jovem no decorrer de toda a Bíblia, ele vem ali diante de Deus sendo um exemplo de força, porque na juventude é o momento ali que nós estamos florescendo, é o momento que nós estamos aprendendo. Logo no começo da Bíblia, a gente já começa com a história de jovens, na qual nos impacta. José, apenas com 17 anos, já estava começando a receber sonhos, né? E mais na frente, nós também vamos ter o jovem Samuel. Samuel, já com pouca idade ali, tinha ouvido a voz do Senhor e foi designado como profeta às nações. Também nós vemos ali o jovem Davi. O jovem Davi, apenas com 17 anos, estava cuidando das ovelhas do seu pai. E ele já tinha enfrentado o leão e o urso. E depois ele enfrenta um gigante chamado Golias. Nós também agora vamos bater de frente com 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, para nós também, eles se tornam exemplos para nós ali de pessoas, de jovens que se dedicaram ao evangelho, que se dedicaram à missão. E ali eles se tornaram fortes porque eles permaneceram na palavra. A base deles sempre foram a palavra. E contra eles o inimigo não tinha vez. Porque quando um jovem ele decide viver segundo a palavra de Deus, ele se torna forte, mas não forte porque ele se torna valente no músculo, ele se torna forte no mundo espiritual. Porque a sua alma está lavada, porque o seu coração está puro. Então o que é que está acontecendo? José ele recebeu uma promessa segundo a palavra de Deus e ele creu naquilo. Que Deus ele não mente e que ele não é filho do homem para que se arrependa e que quando ele fala ele cumpre. Então José ele foi ali agora testado na casa de Potifar, pela mulher de Potifar. Depois ele foi sofrer trabalhando numa pedreira, porque meu irmão, imagina aí, você trabalhar quebrando pedra. Os jovens hoje numa empresa vai trabalhar ali repondo a mercadoria no supermercado, já está reclamando: oh, não aguento. Vai trabalhar às vezes sentado no escritório, está murmurando. José quebrava pedra, mas ele tinha uma certeza que Deus era com ele, porque Deus deu uma promessa para ele. E ele foi do poço ao palácio. A gente vê agora o jovem que ouviu a voz do Senhor, chamando Samuel, Samuel. E ele falou: eis-me aqui, Senhor. Porque Deus espera do jovem essa resposta. Que resposta é essa? Resposta de falar: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. De falar como Jeremias: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse versículo vai dizer que um jovem ele só pode ser forte se ele tiver com a base na palavra de Deus. E com esse mesmo pensamento, eu quero também trazer algo que é muito importante para um jovem manter a conduta da sã doutrina. Lá em Tito vai falar assim, ó, que se você for falar, que você fale segundo a sã doutrina. Então o ensinamento que nós devemos passar é de pureza, de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Glória a Deus.
Eu quero pedir que nesse momento o nosso irmão Lucas, ele abra em Salmos, no capítulo 119, porque ele que vai ler, mas todos também nos acompanhem nesse momento. Salmo 119, capítulo 119, versículo do 9 até o versículo 11. Quem for achando vai dizendo amém. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O primeiro passo para um jovem ele conseguir manter uma conduta santa, uma conduta pura, é esconder a palavra no coração. E como que nós podemos esconder algo? Para esconder algo você tem que ter chave. Para esconder algo você tem que ter o seu cantinho. E o cantinho é aquele que Jesus disse assim, ó: entra no teu secreto. Entra lá na porta e fecha e coloca as tuas ansiedades, coloca os teus problemas, entrega ali os teus planos na mão de Deus e Ele vai realizar, porque Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Então, hoje nós vemos um cenário de jovens que estão muito preocupados, de jovens que agora estão se preocupando com uma carreira. É errado um jovem se preocupar com o futuro? Jamais. O errado é buscar o futuro primeiro que Deus. Porque às vezes Deus quer te dar um ministério, Deus quer te preparar para você ser líder, para você conduzir uma nação, para você poder ser exemplo. Mas as pessoas estão, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que cumprir com o trabalho, eu tenho que trabalhar. Meus amigos, não para minha honra e nem para minha glória, mas esses jovens que estão aqui abriram mão de tudo. Nós não estamos falando aqui com hipocrisia. Nós abrimos mão de família, do conforto da nossa casa. Eu abri mão de faculdade. Irmão Luciano abriu mão da família. O Lucas abriu mão da sua parentela. Assim como também nosso irmão Micael. Jovens que no mundo Satanás estava querendo dar fama. O nosso irmão Micael estava cantando rap. Mas quando a palavra chegou... Oh glória! Tudo aquilo que o inimigo propôs no nosso coração foi dissipado, foi cortado, porque a palavra de Deus nos trouxe o discernimento, nos trouxe a sabedoria, nos trouxe o entendimento para vencermos as armadilhas do inimigo. E assim ele também quer que você faça isso. Você tem que olhar para o lado e para o outro e perguntar, será que eu estou mexendo mais no celular? Ou estou lendo a Bíblia e orando, buscando a Deus? Isso é uma mensagem para todos nós, irmãos. Isso aqui não é o irmão João Batista falando, é a palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus, Ele está ali, vestindo a erva do campo. As aves, elas não têm celeiros, mas o Senhor tem cuidado, e Ele também tem cuidado de nós. O que é que está faltando para você? Porque hoje Deus está perguntando para você assim, por que é que você está preocupado? Você tem casa, você tem onde dormir. Você tem vestimenta. O que é que está afligindo tua alma? E Salmos vai dizer, Senhor, por que está abatida a minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus e confia nele. Então os jovens hoje estão dando lugar para a depressão. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa das preocupações. A preocupação, ela traz ansiedade. Entendeu? O excesso de informação faz com que você fique turbinado, sem direção. Hoje, Satanás está usando uma armadilha muito grande, que se chama redes sociais. Redes sociais. Quando eu vi que estava me atrapalhando, quando eu percebi que aquilo estava tirando a minha pureza, que aquilo estava fazendo com que eu desviasse o meu olhar da palavra de Deus, eu falei, Senhor, eu vou ficar 6 meses afastado. Foi difícil. Mas aqueles que se separam para Deus e se aproximam de Deus, acontece que nem Moisés. Moisés subiu, ficou separado 40 dias.
E quando ele desceu do trono, ninguém conseguia olhar para ele, porque o rosto dele estava brilhando. E desse jeito vai ser quando você também se separar para Deus. Quando você jejuar, quando você orar, quando você ler e buscar a pureza no mundo espiritual, os demônios vão olhar e vão falar: olha aquele jovem que a gente estava oferecendo droga. Olha aquele jovem que um dia estava fazendo a nossa vontade. Ele agora está cheio de luz. Ele está agora como o sol que está radiando. Porque agora ele está orando, não fazendo mais a vontade da carne. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Não tem quem aguente, irmãos. Mediante essa palavra eu quero dar um testemunho para vocês. Um dia eu, o Lucas e o Micael, a gente foi numa praça. Lá nós começamos a louvar a Deus na praça. E passou um conhecido, um jovem que está no mundo fazendo a vontade de Satanás, e ele estava manifestado, ele sentou perto de nós, manifestou o demônio, e assim que o inimigo manifestou, a primeira coisa que ele olhou para a gente e falou assim: ó, vocês são fracos. O demônio falou: vocês são fracos. Se nós não tivermos a palavra, meus irmãos, o inimigo ele vai confundir a gente dentro da palavra. Porque também não podemos só ficar orando e jejuando se não tiver palavra, não. Nós vamos puxar uma espiritualidade frágil. Porque Jesus disse assim: ó, vocês vão construir o alicerce de vocês sobre a rocha quando vocês praticam a palavra. Então o que acontece? Quando o demônio falou assim, ó, vocês são fracos. Eu me levantei na hora e falei assim, ó, eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Aí ele falou assim: desgraçado, vou te matar. Eu falei: só mata se o meu Deus permitir. Aí ele ficou rindo e falou: você sabe quem está aqui? Eu falei: não quero saber quem está, eu quero saber quem está comigo. E eu sei que ele é maior que vocês. E sei que vocês não vão conseguir vencer. Porque foi ele que chamou, foi ele que libertou. Então, jovens, vocês têm que se apoiar na Bíblia, porque está chegando um tempo de dificuldade para a gente. Porque a nossa cultura, ela se tornou uma cultura pornográfica. Quem quer saber o que é isso aí? Cultura pornográfica, meus irmãos, é que hoje tudo que procede da imoralidade sexual se tornou normal. Hoje você vai ver naquela... Quem já percebeu que quando você passa na frente de uma loja de oficina de carro, o desenho, a logo lá da placa lá, tem que ter um carro e uma mulher de biquíni lá em cima do carro. Já é para entrar na mente dos homens. Para chamar atenção, não pelo carro, não pelo trabalho oferecido, mas pela sensualidade. Então hoje o jovem está precisando se separar. Ele está precisando ouvir conselho dos mais velhos, ser submisso aos mais velhos. A submissão, ela é um grande passo para um jovem poder prosseguir no caminho de Deus. Porque se eu não tivesse ouvido conselhos, se eu não tivesse ali estudado, buscado, eu não teria base, eu não teria fundamento para suportar essa doutrina. É por isso que muitos começam e não conseguem suportar. Por causa que não vão para a palavra. E de quem? E de quem vamos ouvir conselho? Vamos lá, vou pedir para o irmão Micael agora abrir em Salmos capítulo 1. E a igreja também. Salmos capítulo 1, versículo 1 até o 3. Olha, irmão, de quem é que um jovem tem que ouvir conselhos? Amém, irmãos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É muito forte, igreja. Sabe o que é que está acontecendo? O jovem, quando ele está florescendo, os desejos da carne tendem a ser mais fortes. Paulo falou assim, ó, fugir da impureza, fugir desse mundo. E como que foge? É se aproximando de pessoas cheias do Espírito Santo. É meditando na palavra. E hoje tem pessoas que se diz que é crente, quando está passando problema, vou lá conversar com o meu amigo que é do mundo. Ó, tô passando por isso, tô sofrendo, tô fazendo assim, bora pra festa. Ah, tá em casa chorando.
Então bora beber, bora fumar, bora sair pelo meio do mundo. O conselho que vem do mundo é um conselho carnal, que em você faz transformar, resulta em uma tristeza que é segundo a morte. Mas os jovens que estão esperando em Deus, eles vão passar por sofrimento sim, as guerras aumentam. Você é diferente. E se você um dia ficar triste, é aquilo que Romanos vai dizer, que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a vida. Até a tristeza de um jovem cristão é diferente. Meu Deus do céu. Então tem muito jovem que na hora da tristeza vai querer conselhos mundanos. Como que é que eu estou passando problema espiritual? Eu vou falar com quem é carnal. Porque o apóstolo Paulo para Timóteo falou. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, desculpa, eu falei o contrário. Falou assim, ó, Timóteo, escreve que nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina. Eles irão sentir como comichões nos seus ouvidos, porque eles serão amantes de si mesmos, serão presunçosos, serão egoístas. E o mundo diz assim, ó, jovem, você tem que se amar em primeiro lugar, você tem que cuidar, tem que fazer sua faculdade, tem que conseguir sucesso. E quando você chega lá depressivo. Você chega lá, olha para trás e fala, meu Deus, eu trabalhei tanto, fiz tanta coisa, mas eu esqueci de amar o meu próximo. Eu esqueci de amar o meu filho. Eu esqueci de abraçar a minha mãe, de dizer, pai, eu te amo, porque eu estava ocupado demais, chegava do trabalho estressado, já entrava em casa, ia dormir, não queria saber mais de ninguém. Meu Deus do céu, é muito forte, igreja. Então foca no reino, que quando você se aproxima do Deus que é amor, Deus ele não tem amor, igreja. Deus ele é amor. Então quando você se dedica na oração, você se aproxima dele, você sente o amor. E o amor é a essência da vida. Nos últimos tempos diz assim, ó, que o amor vai se esfriar porque a iniquidade vai se multiplicar. Então quando você vive uma vida de iniquidade, você vive sem amor. Você não consegue entender a essência do amor verdadeiro. Então Cristo ele está chamando a gente para a palavra. E quando você vai para a palavra, vai dizer assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Porque ele, mesmo sendo como Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, de homem. Se humilhou e se entregou à morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer saber? Você quer se amar, jovem? Quem aqui quer se amar? Quem não, é sério, quem quer se amar? O mandamento diz assim, ó, o mandamento é que você ame o próximo como a si mesmo. Você quer saber agora como é que um jovem ele pode se amar? Quem quer saber, fala amém. Fala assim, ó, eu quero saber, irmão João Batista, eu quero saber como é que eu vou me amar de verdade. Enquanto você responde, já pega a sua Bíblia e você abre lá em Provérbios, no capítulo 19, versículo 8. Provérbios 19, versículo 8. O irmão Micael vai ler aqui pra gente agora. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Olha como é que um jovem se ama. O que adquire entendimento ama a sua... Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Para se amar tem que ter o conhecimento da palavra. Meu Deus do céu, igreja. Glória a Deus. Nós vamos bater palma, o negócio é... Glória a Deus. Aleluia.
Então os jovens do mundo, os que pregam que é para se amar, são os que mais são egoístas, são os que menos buscam conhecimento, são os que menos têm humildade. Pode perceber, os influencers digital, que quando eles entram ao vivo para falar com o povo, só fala asneira, só fala filosofia, só fala coisa deste mundo, que não acrescenta em nada falando do amor próprio. É por isso que o adultério, é por isso que a imagem do ser humano está se desgastando, porque eles estão falando que é preciso você passar maquiagem para você ser uma menina bonita. Está dizendo para o jovem que ele precisa ser vaidoso, que ele precisa ser forte para poder chamar, mas a minha palavra diz que um rosto bonito é um rosto que tem o Espírito Santo, que tem o brilho do Espírito Santo. É o brilho do Espírito Santo. Então ninguém pode chegar e me dizer eu me amo e andar em vaidade. Quem anda em vaidade não tem conceito, não tem personalidade, não sabe que Jesus vive nele, não sabe. Jesus, ele não tinha formosura, mas quando olhavam para o rosto dele, quando alguém via o semblante dele, falava: quem é esse homem? Assim que Filipe olhou para ele, e ele olhou para Filipe e disse: eu te vi lá de baixo. Antes da figueira florescer, eu te vi lá. Jesus falou: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o jovem não precisa de aparência, o jovem não precisa de fama, o jovem não precisa ser o melhor, ele só precisa estar disposto e ter um coração humilde, submisso a Deus e dizer: Senhor, mesmo aqui na minha fraqueza, mesmo eu sendo errante, Senhor, mesmo com as minhas falhas, Senhor, eu quero te servir, eu quero aprender, Senhor, mais de ti. Esse é o pensamento do cristão verdadeiro, do jovem que decide dedicar a sua vida verdadeiramente a Deus. Os escândalos vão vir porque os jovens estão negligenciando a palavra. Os jovens estão dançando dentro das igrejas. Os jovens estão fazendo teatro. Os jovens estão entrando com a roupa que parece que está nu dentro da igreja. A falta da reverência dentro das igrejas está muito grande, a um ponto de Deus falar: eu não tenho mais prazer nas suas reuniões solenes, porque lá só tem emocionalismo. Você vê que lá não tem palavra de entendimento. Nessas igrejas de Porta Larga, sabe o que é que tem? Nessas igrejas de Porta Larga, pode perceber que só tem emocionalismo. Não tem a presença de Deus, a presença que te constrange, a presença que traz o convencimento do pecado, do juízo da justiça. Lá tem o emocionalismo que faz ela chorar, mas quando ela sai da porta da igreja para lá, sai da igreja de mão dada com o namoradinho, sai em fornicação, sai da igreja ouvindo música do mundo, falando conversas torpes. Não é para isso que Deus chamou jovem, não. Jovem é para ser como Timóteo. De frente para o Sinédrio ele falou: vocês, fariseus e escribas, vocês rejeitam a eficácia do Espírito Santo, e vocês estão negligenciando, foi vocês que crucificaram Jesus, e vocês não entendem a mensagem dele. E quando ele falou, o rosto dele ficou como de anjo, igreja. Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi um jovem da igreja primitiva. Então que a nossa oração, eu falei Timóteo, é Estevão, pessoal, perdão. Que o Lucas pediu para a gente ler Timóteo, nós vamos ler agora, capítulo 2, que o irmão pediu. Você pode ler para a gente? Segunda Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Meu Deus, que forte. Então, meus amados irmãos, é isso, até aqui o Senhor nos permite.
E esta é a mensagem, que os jovens possam se revertir da humildade, se humilhando debaixo da potente mão de Deus, confiando nele e entregando as suas ansiedades para ele, andando com sobriedade, sem querer se entregar aos desejos carnais, a bebida que é carnal, que traz a dissolução, andando sempre vigilante, porque o Satanás ele oferece os pratos dele. E também na resistência, resistindo ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Então assim, igreja, Deus ele irá aperfeiçoar, Deus ele irá afirmar, ele irá fortificar e ele irá nos fundamentar na sua palavra. Bate palma e dá glória a Deus! Meu Deus!